Boa noite, tudo bem? Boa noite. Vamos acertar aqui a iluminação. Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje nós vamos fazer uma pequena aula explanatória, né? E ao longo da aula nós vamos conversando um pouquinho, fazendo os atendimentos. Hoje, como é sábado, nós vamos tentar levar... Boa noite, Denise, boa noite a todos. Levar um pouquinho mais suavemente para que você tenha um bom fim de noite, para que você tenha momentos agradáveis com a sua família, com seus sentimentos. Então nós nos propusemos fazer uma aula que envolva apometria, alquimia, sensibilidade, mediunidade. Boa noite, Belmira, gratidão. Tudo um leve toque de sensibilidade, de psicologia e de amor. Você já pensou que a matéria-prima do universo é o amor? Que os filósofos entendiam que os conteúdos da mente não era só consciência, tinha também o inconsciente. Então, o processo de individuação, ele vem de muito longe. Vem da gente aprender o que é nosso, o que somos, como nos identificamos. O mundo vai perguntar para você: quem tu és? Boa noite, Cláudia, seja bem-vindo. O mundo vai perguntar para você quem tu és. E se tu não souberes responder quem tu és, o mundo dirá quem tu és, mesmo sem tu saberes o que tu és. Por isso a importância de saber o que somos, quem somos. Então, nos identificar vem, de uma etiologia da autocompreensão, do autocuidado, do autoamor, mas principalmente de uma capacidade humana de reconhecer a nossa luz e a nossa sombra. Então, um velho sábio da antiguidade falou algo assim: a gente não se torna pessoas iluminadas imaginando figuras de luz. A gente se torna pessoas iluminadas. Obrigado, Edmar, boa noite, seja bem-vinda. Vivendo a essência da luz, trabalhando a essência da luz, Então, desde a época medieval, obrigado, TikTok querido nos avisa, se você puder dar o toque na tela, deixar o seu like, compartilhar essa live, nós agradecemos de coração. Hoje é uma aula sobre alquimia e também uma aula aberta sobre sensibilidade, amor, e ao longo da aula nós vamos trabalhando, vamos trabalhando o processo terapêutico, tá bom? De coração, sinta-se à vontade, fique tranquila, tranquilo, se Deus quiser, o bem maior e o amor transcendental vai cuidar de nós. Então, a alquimia aparece de uma forma nítida do paralelo do ápice do Cristo. Sônia, boa noite. Podemos explicar as incursões na aparentemente que nada tem a ver com a alquimia, mas penetrando o pensamento psicológico, surgem conexões com os astros, conexões com as estrelas, conexões com o universo, conexões com as árvores, com as plantas, os elementos, algo chamado ânima, animismo, alma. Então veja que coisa interessante. A alma da natureza, a alma de uma flor. Para os espiritualistas, a alma é somente o homem, que é o espírito ligado à matéria. De certa forma, eles têm razão. Aí tem o animismo, o espírito, a alma. Mas se nós formos pensar um pouquinho, quando você toca uma flor, você sente energia.
E essa energia é o que? É o princípio vital. Então, o princípio vital, ele tem um leve toque anímico. Porque se você cuidar de uma flor, ela vai sentir o seu cuidado. Se você rega a flor, ela fica bonita. Se você trata bem um bichano, um gatinho, um cão, ele se apega a você. Se você cuida das árvores, elas florescem e dão frutos. Então, que coisa maravilhosa. Tudo que a gente doa amor é a ânima, é a alma, é a presença do masculino e do feminino em nós. Um fruto nos nutre. Então, se algo que vem de uma árvore, de um vegetal, nutre um animal, um humano, é porque alguma coisa nos identificamos, né? O neném é nutrido pela sua mãe, é verdade? O bebê é nutrido pelo leite materno, primeiro leite colostro, depois, né, o leite materno. Então, o que acontece? Se um fruto, se uma verdura, se uma carne animal nutre as nossas células, é porque há uma parentalidade, é porque há uma sintonia maior, é porque há a ânima está em nós, o animismo é permutado. Então a alquimia no Lapis Philosophorum vem nos ensinar isso com muita propriedade. A Terra é o grande Mercúrio, o grande vaso filosofal, o grande vaso alquímico. Tudo o que está na Terra é uno conosco, é energia. Xamanismo fala nisso, né? Não como religião, mas como um princípio terapêutico de equilíbrio e elevação da vida. Então veja que lindo isso. Você lembra Francisco de Assis, né? Irmão Sol, irmão Lua, irmão Lobo, né? Um lobo feroz que ele domesticou. Irmã Natureza. Então o que acontece? Quando nós começamos a olhar a Terra, os elementos alquímicos e toda a vida ao derredor com amor, você notará que transformações isso fará na sua vida. Principalmente no seu coração, na sua saúde, nos seus sentimentos, na sua emotividade. A emoção, emotivar-se, tem uma parentalidade com a empatia. Se colocar no lugar do outro, né? É um erro pensarmos que um relacionamento, um homem e uma mulher, só se coaduna, só vai para frente se houver a união sexual. Há outras formas de uniões também. A união do pensamento, a união do sentimento, a união da amizade, a união do companheirismo, da compreensão, de ter felicidade em dialogar com a pessoa, né? Então, o fato de haver uniões quer dizer que há uma ânima, um animismo, uma parentalidade em essência. A essência refaz a essência. Boa noite, obrigado, queridos, estão chegando. Somente a essência conduz outra essência. Quando nós temos a essência de algo, nós somos parte de algo. Por isso que nós dissemos, o universo é uno. Sim. Cientistas têm descoberto ultimamente, isso tem fotografias, está circulando pelas redes virtuais, pelas revistas científicas, que encontraram, né, fotografaram uma tartaruga saindo de uma das cavernas de Marte, as crateras de Marte. Ampliaram a foto e saiu a imagenzinha de uma tartaruguinha saindo de uma caverna de Marte. É vida? Isso é um grande progresso. Mas vamos pensar, tenho um carinho por você. Obrigado, Tânia, gratidão.
Mas vamos pensar, o que é a tartaruga? Um animal, se não me engano, um anfíbio, né? Que vive muitos anos, que resiste a intempéries, que tem um casco que a protege. Então, se há vida no subterrâneo, é porque na superfície já houve vida. Se há vida no íncito, é porque em torno também houve vida. E isso traz na alquimia o exemplo clássico da solútil, né? Solução, de solução. Se você pegar um recipiente e botar água para ferver, você vai ver que aos poucos a água evapora, atingindo 100 graus Celsius, pouco mais, começa a evaporar. Aquele vapor também foi água, se tornou estado gasoso. Mas se você desligar, né, a chama do fogo, o fogo como representação alquímica do ventre de Mercúrios, a chama, a energia, o algo feminino presente na natureza. Se você pegar aquela água que ferveu, esperar esfriar e botar no refrigerador, ela vai se solidificar e se transformar em gelo. Então, o mesmo vapor está condensado no gelo. A mesma superfície gasosa está na superfície rígida. E quando nós falamos do espírito, da alma, nosso espírito, além do corpo, é o olor, é o átomo mental. Ele capta, absorve energias em torno do meio, sintetiza pensamentos, equaliza ações etéreas. Então, se você está num ambiente e sente pensamentos e vibrações negativas, não é o que está solidificado, que está sendo atingido, é o que está gasoso, é o que está evaporando, é o que está expandindo da mente e da alma. Então nós temos que aprender a nos situar conforme o silêncio se faz mais belo e conforme a palavra se faz mais amiga. O que sai da boca do homem prejudica mais do que o que entra. O que você evapora, o que você emana para o universo. Se nós nos acostumamos a reclamar, a falar mal dos outros, a questionar a bondade de Deus, a questionar o poder de síntese da natureza, a questionar tudo com um olhar negativista, você está emanando para o cosmos uma energia negativa. E você vai estar prejudicando a plantinha da sua casa, a criança pequena, o netinho, o filho. Você vai estar prejudicando a psicosfera do seu ambiente. E com isso você vai entristecer-se. Porque inconscientemente você sabe que o solútil da tua alma, que a solução que tu emanas, está amarfinhando, né? Degradando a energia vital. Por isso que abraçar uma árvore pode significar equilíbrio psicobiofísico. Dar carinho a uma criança é exatamente o que mais se precisa no processo de afeto, de segurança, de amor. Agradecer um idoso, dizer a ele o quanto ele é importante para a família, isso faz manter chama viva da esperança, porque a vida não acaba. A vida, ela é a ânima essencial do Atma que há dentro de cada um de nós. Então o que acontece? Aurora consurgens,
o nascimento da consciência da humanidade. Olha que palavra bonita. Quando nasceu a consciência para a alquimia? Passagem do Cristo. Passagem do Cristo. Jesus, né, que tão bem exposto na foto, quando ele passa pela humanidade, quando ele dá as suas diretrizes, quando ele é o Verbo de Deus, nós começamos a ver Deus em Jesus. Porque Deus, metafisicamente, metaforicamente, tangivelmente, é tanta luz, é tanta energia que nós não podemos vê-lo ou concebê-lo. Não é porque Deus não quer se mostrar, é porque nós não temos a evolução e a elevação para apreender uma imagem que é uma luz muito mais forte do que nós. Nós não podemos olhar para o sol. Boa noite, Edmund. Obrigado. Nós não conseguimos olhar para o sol, não é verdade? Os nossos olhos não suportam. Quiçá olhar para Deus. Então a importância do Cristo na nossa vida... Boa noite, Tatiana, seja bem-vindo. A importância do Cristo na nossa vida é precisamente o simbolismo de Deus. Aí entra o processo da Santíssima Trindade, entra o processo, né, Deus, Pai, o Filho, o Espírito Santo, né, como a Santíssima Trindade, como um dogma do catolicismo, tem seu papel fundamental na psicologia, né, porque isso, obrigado queridas, porque isso perfigura amor, perfigura segurança. A alquimia ainda coloca Maria como a quaternidade, como o quarto elemento, porque ela é o vaso alquímico, é o vaso que trouxe Jesus, né? Trouxe o Filho de Deus. Maria como o processo de transmutar a luz, né? Antigamente, os velhos povos indígenas acreditavam que um vento soprado da luz solar poderia fecundar a mulher na época no seu tempo fértil, na época de estar ovulando, né, no seu tempo fértil. E olha que inconsciente coletivo magnífico, né? Que sabedoria magnífica. Às vezes se pergunta para um notório cientista, um grande filósofo, como Jesus foi concebido, e a pessoa não tem respostas plausíveis. Como uma mulher deu à luz sem a concepção macho e fêmea, né? Sem a concepção biológica. E os velhos povos indígenas sabiam do sopro do vento solar, que vem por um tubo de leste para oeste, que percorre a atmosfera, traz irradiações, elementos químicos da natureza, e radiações ultravioletas que alimentam a célula. Poderíamos considerar como a explosão solar, como a emanação do amor de Deus, transmutando distâncias ao longo do infinito, pelo tempo certo e notório da eternidade, e a eternidade se faz presença no ventre de uma mulher pura de coração. O mais importante de Maria de Nazaré, Senhora Maria, Deus abençoe com todo o coração, não é nem somente a sua virgindade física, mas a pureza da sua alma. Ela não tinha maldade, ela não pensava mal de ninguém, ela não falava mal de ninguém, ela não se revoltava com a humildade, dos seus lábios só saíam palavras de respeito, de amor, de sinceridade, de neoplasticidade positiva. Então, dos lábios de uma mulher que nunca repreendeu com maldade ninguém, nunca foi severa, nunca foi vulgar, nunca foi inóspita. Nesse ponto essencial, aí estava a ânima de Deus. Obrigado, queridos. E essa ânima celeste constrói todo um edifício de luz, ao qual Jesus, como um sopro do universo, o pneuma solar de Deus, vai pegando as miríades de elementos químicos presentes na psicosfera da Terra,
fazendo um embrião formar-se no óvulo de uma mulher, juntando, né, o gameta, o positivo e o negativo, né, juntando todos os elementos masculino e feminino, todos os genes necessários à reprodução humana, e isso gera na alquimia um lápis filosoforum, a pedra angular da vida, o nascimento da consciência na humanidade. O nascimento da consciência na humanidade é a concepção alquímica da vida humana, numa concepção praticamente espontânea em termos biológicos, unindo a polaridade masculina e feminina no ventre de uma mulher pura de alma e de coração, reagindo endogenamente à vontade do Pai Criador, condensando o tempo e o fluxo das energias, juntando passado, presente e futuro, no condensação psicobiofísica, na quântica da eternidade. Exatamente, Jesus é a luz, com certeza. Então, sendo Jesus a luz se identificou com a vida. E a vida varou as trevas, e as trevas cederam lugar ao amplexo de Deus. Vamos continuarmos um pouquinho com a alquimia. Uma vez que o estado psicológico de um conteúdo inconsciente é uma realidade potencial que aparece caracterizada pelo par de opostos, a união dos opostos desempenha um papel decisivo no processo alquímico. O resultado coincide no significado do simbolismo unificador. Esse símbolo é o caráter luminoso. O que é numen? Numen, úmido, fecundo, energético, brilhante, fortalecedor. Jesus, tu és o numen da natureza, o caráter fecundo da vida, a noção transcendente do existir, a união das polaridades mais belas da razão de viver. Esse numen que traz o frio e o calor, o sol e a chuva, a terra e o molhado, o vento e a luz, a noite e o dia, o céu e o luar. Numen sagrado, estado luminoso, o sagrado em ti, Deus em ti, é vida e amor. De fato, necessariamente, essa é a imagem do Salvador. Um paralelo do lápis com Cristo, como opus redentor, o ofício divinum, o magisterium. O opus cristão é um operare, executando pelo homem necessidade de redenção, de honra em Deus. O homem redentor, sentindo no redimir a alma divina do mundo adormecida na matéria, à espera de redenção. Então o cristão, ele torna-se merecedor dos frutos da graça ex opere operato, pela obra feita. O pneuma da luz, o vaso alquímico de Maria, o sentimento transcendental, e tudo se torna ex spere operato. No latim, a obra feita por Deus. Deus é essa obra feita pela vida, feita pelo sentimento, feito principalmente pelo amor.
O amor é ex professo a energia vibrante do trabalho que todos nós precisamos realizar no processo de individuação. Não existe um problema na medida em que não possa ser resolvido. Obrigado, Tatiana. O coletivismo das igrejas, a hipertrofia dos pensamentos dogmáticos, o reservado contemporâneo das ideias transcendentes. Nós somos individuais, mas ao mesmo tempo somos o coletivo. Não é a máscara neurótica que nós colocamos para reagir ao somado áspero do sistema gregário do mundo. Porque não é o ter que vai te agregar, é o ser. É o ser ministrando essência, a ânima compreendida, a ânima permutada, a ânima sentida. É o conúnctio, a união do Sol e da Lua. Una a força do homem moderno sob o disfarce de Fausto. Reconheceu a projeção no lugar de Paris ou Sol, Helena ou Luna. Sua polaridade interna feminina traz a magia da mitologia grega. Quem de nós não ouviu o nome Helena nas novelas de Manuel Carlos, nas pinturas helenísticas, no modernismo e na cultura oriental, ocidental? Helena, o símbolo feminino dessa forma, desse processo objetivo da união que torna a vivência subjetiva, ou seja, o artífice, a força, a alquimia. Podemos dizer com toda a simplicidade da nossa psicologia que a alquimia é a alma feminina do mundo, porque ela cria no caldeirão, ela cria no fogo, ela cria no ventre filosoforum a energia máter de viver. Identificando então o fermentatio, representação simbólica do conúnctio spiritum, do Rosum Philosophorum de 1550, nós vamos entender que é sábio o modo pelo qual a característica acontece, tanto moral quanto fisicamente. O feminino é a ânima do mundo, a alma do ser, o coletivo celeste. O próprio Nietzsche admitia o poder do feminino, o poder da genealogia da moral, o poder da confluência do éter sagrado da vida. Nietzsche faz a projeção do homem do amanhã, o Übermensch, super-homem. Não o super-homem com capa, né, que a gente vê no cinema, porque esse vem de Krypton, né? Mas o Superman, o Übermensch da nossa essência. O homem que se supera, superação, vem do matema, da etiologia superação. O homem que supera os seus enigmas. O homem que supera as suas dores e mágoas. O homem que se aproxima de Deus, não por vontade apenas, mas por essência e atitudes. O homem que sobrevoa, não por um poder de transmutar células ou sua célula uma bateria de energia solar,
mas obrigado pela flor querida, mas a transmutatio da essência que ama, o balanço de todas as épocas, não a nudez dos sentidos, obrigado, Olga, mas a vestimenta do amor. O pecado de Fausto era a identificação de que algo deveria ser transformado. O exagero de Nietzsche era a identificação do Superman de Zaratustra. Mas podemos falar acaso que Zaratustra, como uma parte da personalidade do mundo, não seria o sobre-humano no qual o homem participa, sem, no entanto, ser? Estará Deus verdadeiramente morto? Jamais. Quando Nietzsche declara desaparecido Deus, não terá ele voltado justamente para o distante sobre-humano, voltando-nos para Deus dentro de nós? Essa força observativa, essa força do sobre-humano, essa luz de Filemon e Baucis nos mostra que tudo está interligado. Júpiter, Mercúrio, Filemon, Baucis, os hóspedes sobre-humanos da vida. Tudo está interligado por uma razão excelsa, por uma razão primeva, de que a vida será sempre bela quando regida no papel inequívoco do amor. Essa foi a primeira parte da aula de alquimia, a aula um pouco extensa. Pedimos a Deus Pai ajuda para podermos continuarmos amanhã em horário semelhante. Eu acho que essas primeiras noções nos levaram de encontro ao sentimento cristão, nossa identificação com a natureza, a nossa identificação com o cosmos, com a vida, com o ânima do mundo. Obrigado, queridos, gratidão. E nós procuramos entender como Jesus é importante em todas as épocas da humanidade. Obrigado, Cláudio, querido. Como Cristo é e prossegue atual em nossa humanidade e ela necessita muito dele. Para concluirmos a aula exposição, eu peço humildemente pela saúde de todos que aqui passaram, pela proteção dos nossos lares e para um sentimento maior que se chama amor. Obrigado, Tatiana, gratidão. Que o amor é o sentimento maior pela vida. Gratidão, queridos. Fiquem muito com Deus. Tenhamos sempre em mente que a ânima do mundo é a sagrada alma que habita dentro de cada um de nós.